Obrigada, Cidinha, por estar aqui com a gente, meu amor. Gratidão, viu? Eu que agradeço a Coisa, oportunidade. coisa linda. Se apresenta, meu amor, para o pessoal que está aqui te assistindo e que perseverou, ó, está aqui com a gente, 7h30. Então, que legal. Sejam todos bem-vindos que já estão aqui, os que estão entrando aí também. Meu nome é Cida Castro. Eu estive em sala de aula somente 30 anos, né? Só, né? Sempre apaixonada pela educação. Por falar nisso, hoje é o Dia da Educação, né? Então, Olha que maravilhoso. a educação que transforma pessoas, né? E que essas Sim, pessoas vão transformando suas mentalidades, seus comportamentos e acabam transformando o mundo. E aí, exato. quando eu decidi mudar de carreira, né, de fazer essa transição, eu optei em continuar na educação por acreditar que a educação, de fato, ela transforma, ela me transformou. Então, hoje, eu trabalho como mentora de estudo, né, em duas áreas. Eu trabalho com adolescentes, com crianças, jovens e adolescentes, ensinando-as a estudar, adquirindo técnicas e ferramentas, e trabalho também com jovens que estão aí já no terceiro ano, que já terminaram e que estão em dúvida quanto à sua carreira profissional. E é um grande prazer estar aqui com você, né? E um Hum, desses cursos, né, que a gente faz de cursos de excelência, que faz com que a gente se transforme cada dia mais, eu tive o privilégio de conhecer a Ariadne. E a gente tem essa amizade aí dessas energias conectadas, né? Ela trabalhando com as com mães de certeza. adolescentes e eu trabalhando com os adolescentes. Exatamente. E uma energia linda, né, Cidinha? Porque, querendo ou não, a gente encontrou a nossa missão muito junto, né? Uma acabou inspirando a outra nesse trabalho com mães e com adolescentes. Isso foi tão lindo. Hoje eu fui mandar, né, um comunicado para as meninas, para as minhas mães lindas do meu grupo, e eu coloquei lá, porque de verdade eu acredito demais no seu trabalho. Você é uma inspiração para mim, você sabe disso que eu já te disse isso. E eu coloquei lá, gente, não percam essa live, porque pensa numa profissional muito foda no que faz. Eram mais de 20 anos dentro de uma sala de aula, lidando com alunos, entendendo quais são as dificuldades deles, e agora trabalhando diretamente com essas dificuldades que são no estudos. Então, não é à toa que você está aqui, né, meu amor? E que No lindo, dia eu da não educação, sabia. hein? Meu, eu não É, sabia que hoje era dia de educação. Olha como esse universo ele é maravilhoso. Que presente trazer uma profissional do seu gabarito para a gente comemorar junto um dia tão especial. Nossa, só gratidão esse universo todo. E gratidão a todos que estão aqui, que entraram, perseveraram aqui com a gente, porque deu um problema no Instagram, a gente não conseguiu entrar no horário, o Instagram não estava conseguindo, eu tive que desinstalar, instalar, fiz um monte de coisa, mas estamos aqui. E a gente vai firmes e falar dessa fortes. adaptação, né? Firmes e fortes. Somos guerreiras, né? Não, somos mulheres guerreiras. A gente não precisa dar conta de tudo, mas quando a gente se propõe, a gente ama o que a gente faz com muito gosto. E é o que a gente está fazendo aqui, né? Com muito amor e muito gosto. E a gente sabe os desafios que está sendo essa quarentena, os desafios que estão sendo para os pais e para os filhos nesses estudos online. Eles gostam muito do online, mas estudar online está dando um problema danado, né? Não é porque eles estão adaptados ao online que está sendo tranquilinho para eles nesse estudo online, porque não está sendo, não. Não está sendo nada tranquilo. Então, por isso que esse dia está aqui hoje, não só para falar do online, mas para falar num estudo no âmbito geral, né, Cida? Num querer geral, como que vai fazer com que esse aluno, com que esse menino, com que essa menina tenha esse encanto pelo estudo, porque ela é uma encantadora de adolescentes. Que nada. Eu acho que esse encanto, ele vem mesmo quando você se propõe a fazer algo com amor. Sim. E normalmente quando eu termino uma sessão com um aluno, eu falo assim, eu nasci para isso, porque É. é muito legal quando você termina, né? Por exemplo, ontem eu atendi 9 jovens, Ai, que todos do delícia. terceiro ano, né? E cada um com perfil diferente. E a palavra que eu estou usando no momento para eles é esse, é adaptação, né? Na verdade, essa palavra é para todos nós.
Você tem falado muito nisso, né? Que às vezes a mãe fica pirando. E agora como eu vou fazer tudo? Eu vou fazer isso, vou fazer várias coisas. Então, assim, primeiro respira e a gente precisa entender que é um período de adaptação. Agora, se para nós, que somos adultos, a gente fala que nós ainda não estamos adaptados, tem dia que a gente fala assim, nossa, parece que eu estou vivendo um pesadelo ou uma coisa estranha, eu não posso sair. Você imagine um adolescente. Eu estou falando de crianças, Exato. jovens e adolescentes. Eles, Ariadne, eles costumam adorar tudo que é novidade. Mas quando aquela novidade, ela tem tempo para terminar. É aquela coisa. Exato. Quando vai aumentando o tempo, parece que eles não vão gostando. Então, na verdade, eles sempre, apesar de ser uma geração, né, desse novo século, é uma geração de alunos, de jovens que sabem mexer e que dominam a tecnologia muito bem. Só que, na verdade, eles acabavam dominando e dominam a tecnologia mais voltada para a diversão, não é? Quando surge de um dia para o outro, porque foi de um dia para o outro, né? Exatamente. Então, quando surge de um dia para o outro, escolas são obrigadas a fechar mesmo, até por questões de segurança mesmo. E a gente se vê numa situação, eu digo a gente, todos nós, porque eu ainda também trabalho em escola e eu vejo todo esse movimento, né? Exato. Então, é muito desafiador para todo mundo. Então, mães, não é desafiador só para o seu filho ou só para você. Está sendo desafiador para a escola, está sendo desafiador para o professor, que também, de um dia para o outro, teve que fazer se adaptar. O que ele não estava acostumado a fazer todo dia. Por isso, Exato. Eu falo nessa questão da adaptação. E aí eu gosto muito de uma frase do Charles Darwin, que ele fala assim, que sobreviverá nos momentos de crise aquelas pessoas que souberem se adaptar. Não vai ser aquele que é o mais inteligente, ou aquele que é mais esperto, não, é aquele que vai saber se adaptar. Então, por que a gente fala em adaptação? Porque a gente, assim, olha só, no centro eu tenho um aluno. E dos dois lados, esse aluno tem a família e ele tem a escola, né? E com base nos atendimentos que eu venho fazendo, uma me chamou a atenção quando o fato é família. Ela falou assim, Cida, eu não estou conseguindo estudar porque a minha avó está com a gente e ela tem 85 anos e é daquelas que quer fazer a coisa exatamente no horário. Eu falei assim, mas o que exatamente? É que ela quer arrumar a mesa, por exemplo, 11 da manhã e eu ainda estou tendo aula. E ela vai me chamar e eu fico... E às vezes a gente pensa que é uma situação banal, mas que interfere. Aí Com eu poderia certeza. ter dito para ela. Então você vai chamar a avó e vai dizer para ela que você está em aula. Aí eu falei assim, primeiro você vai ter muito amor com sua avó, muita empatia, e você vai dizer para ela que você vai arrumar todos os dias a mesa com ela ao meio-dia, porque é um horário legal, é um horário que todo mundo vai estar presente. Aí ela, cara, ainda não tinha pensado nisso. Uma aluna do 3º ano. Aí eu falei assim, qual é a outra dificuldade? Ela falou, é assistir a aula e participar dela. Aí eu falei assim, mas o que você gostaria? Ela, é porque quando eu estou na sala de aula, eu tenho vergonha de perguntar. Mas quando o professor passa pertinho de mim, eu chamo ele e ele me ajuda. Só que agora eu não estou podendo fazer isso. Aí eu, beleza, então vamos lá. Você normalmente estuda como? Ela, eu adoro a videoaula. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar... Olha só a adaptação. Isso é adaptação. Então, assim, Sim. Não tem uma receita pronta para eu dizer para essa mãe o que ela tem que fazer, né? Então, essa aluna foi se adaptando, aí eu fui dizer, qual é a disciplina que você mais tem dificuldade atualmente? Física. Então, você vai fazer isso, isso, isso. Ela anotou tudo. Foi anteontem. Aí ontem ela passou uma mensagem para mim. Primeiro dia, deu certo. Entende? Então, assim, a adaptação que eu estou falando nesse momento de aulas online é como um todo. E ainda tem Sim. mais. O aluno, o teu filho, ele tem 2 adaptações para fazer. Uma é interna e a outra é externa. Quando eu falo de Exatamente. adaptação interna, não vai adiantar. O que eu mais escuto é, por exemplo,
os alunos eles não estão querendo ligar a câmera para poder ficar o rostinho aparecendo. Então, assim, o professor que está do outro lado, ele não sabe se o aluno está acompanhando, se o aluno está entendendo. Então, a gente está Exato. promovendo uma transformação, então é uma adaptação. Adianta você falar com esse aluno de uma forma, não. Agora é momento de empatia. É mostrar para ele que além do conteúdo, que é importante, mas que a gente não está se preocupando, esse não é o principal fator. O principal fator agora é que esse aluno aprenda que ele está num contexto diferente, que ele não mais vai voltar para o que era antes. Eu tenho falado isso muito para eles. Não vai existir mais aquilo. Nós vamos voltar para um novo normal, para uma coisa diferente daquilo que a gente fazia. Talvez Isso que você está até a gente falando. vai ter os dois juntos, Exato. né? Isso E que está você vai falando, Cida, é muito descobrir. importante, porque as mães elas estão muito preocupadas. A gente não está dizendo aqui que não seja preocupante pensar no ano letivo do filho e tal, não é isso. Sim, Mas é que as mães estão muito preocupadas de, ai, meu filho vai ter um déficit, ele não vai passar de ano, ele não vai ter esse conteúdo, o conteúdo não está sendo adequado. Gente, o momento agora não é o conteúdo que vai fazer falta para o seu filho, porque isso ele consegue pegar na internet. O conteúdo programático do que tem que ser dado dentro da aula, ele consegue estudar sozinho na internet se ele quiser. Uma das lições que hoje a gente precisa mostrar e fazer com que os nossos filhos entendam é isso que você falou, a adaptação no meio de uma crise. Isso é uma grande lição, que eles vão sair de casa com isso. É eles entenderem que diante de um cenário caótico, o que eu posso fazer dentro de mim e no meu externo para poder melhorar esse cenário caótico que eu estou vivendo. E quando a gente fala de interação de escola e aluno, é como vai achar um meio de campo nessas duas coisas. Porque é óbvio que esse professor ele não vai conseguir passar todo o conteúdo programático que estava para o ano letivo, gente. É até óbvio que essa mãe que porque está dentro de casa. ele também está passando por essa adaptação, Exatamente. É né? óbvio que a mãe que está dentro de casa, ela não vai poder ser cobrada pela escola de estar lá no papel de uma pedagoga para poder cuidar dos estudos do filho como o professor cuidava. Então, do mesmo jeito que a escola não vai trazer essa cobrança para os pais também não podem jogar essa cobrança nos filhos. Porque já Sim. está muito complicado para eles. Esse estudo online para ele está uma coisa muito complicada. As escolas, o que eu percebo muito, Cida, de alguns adolescentes que eu ainda estou atendendo, é que os alunos de escola particular, eles estão tendo um direcionamento diferente do que das escolas públicas. As Que ainda tem esse particulares, contexto. ainda tem esse contexto. As particulares, os professores ainda estão vindo, estão dando aula, estão ali com aquela sala, no máximo umas 2, 3 salas juntos. O ensino público tá o Estado, uma sala do Estado junto. Ontem eu estava conversando com um dos meninos que eu atendo, tinham 200 mil pessoas dentro da sala, porque todos os segundos anos do Estado de São Paulo estavam numa sala. Aí me fala, como que um professor consegue dar aula para 200 mil alunos online? Não tem como, gente. Aí ele estava ensinando raiz Na verdade, quadrada, isso não sei o quê. O que eles estão tentando? O que eu imagino nesse dia, você é professora, você vai saber dizer muito melhor, porque é a percepção que eu estou tendo como mãe e como profissional do lado de fora. O que a escola está tentando fazer? Primeiro, para eles não perderem o contato com a escola. Para que não perca, não rompa esse vínculo com a escola. Mas de verdade, é algo pragmático e programado que tem dentro da educação, não tem como seguir. Porque não tem nem o tempo de aula que tinha. As escolas públicas estão tendo 1 hora de aula. Eles tinham 6. É muito complexo e a gente precisa entender que a adaptação, ela precisa ser exatamente o que você falou, interna desses jovens, porque eles estão tentando entender como que eles vieram parar no meio dessa bagunça. Porque é isso, né? Como que eu vim parar aqui, meu Deus? E do lado de fora, porque a casa também não é um ambiente agradável para ficar estudando e que ele tem o conforto que ele tem na escola quando ele está com os amigos. e isso que você falou é importante para a gente lembrar para as mães, é algo que eu até coloquei em uma live que eu fiz, numa gravação, na verdade, eu falei assim, que a maior preocupação hoje, diante de tudo isso, são realmente os nossos jovens.
Quando eu Exato. atendo eles, normalmente eles falam assim, quando eu pergunto, como é que estão aí as coisas? Está tudo normal. Mas, assim, na verdade, aqui dentro não está tudo normal. Então, assim, Não. se você, mãe, tem filhos de diferentes faixas etárias, que ainda é você tem que ter um olhar diferente. Então, aquele aluno que está na Exatamente. educação infantil, aquele aluno que está no ensino fundamental, ele é diferente de um aluno, inclusive até a quantidade de horas de estudo. Então, realmente, Ariadne, essa decisão dentro da educação de diminuir a quantidade de horas é porque nós não temos mesmo esse poder da concentração. A gente Exato. sabe, é cientificamente comprovado que uma pessoa ela se concentra no máximo em 25 minutos. Eu digo de concentrar mesmo, eu estou falando de De concentração, foco, né? de De foco foco. direcionado. Eu tô fazendo aquilo, nada me tira de lá. É foco. Isso é fato. Agora você imagine o teu filho sozinho, dentro de um quarto, ou na sala, em o lugar que seja, e que se eu, mãe, eu não observo o que está ao redor, na verdade, eu acabo também sendo responsável pelo sucesso ou insucesso do aluno. Se a gente for parar para Exato. pensar, Ariadne, muita coisa que está acontecendo agora não está acontecendo só agora. Há muito tempo que os alunos já não têm foco, que eles não têm concentração. É como se agora Exato. tivesse acontecido um boom. Então, agora eles estão se sentindo assim, por quê? Porque agora eles estão sozinhos. Alguns falam para mim assim, Cida, ontem mesmo uma falou assim, eu gosto de estar na escola, porque na hora que a borboleta passa, que eu vou embora, alguém fala e me chama. Aí eu falei, passe a fazer isso com você. Chame você, assim, Cida, volta, aula de matemática. Isso é dar o comando para o cérebro e dizer Exato. para ele que você tem capacidade de fazer isso. A gente precisa fazer esse exercício. Então, assim, eu não tenho uma receita pronta para dizer agora, Ariadne, para suas mães, que ela tem que assistir, que os filhos têm que assistir aula dessa e dessa maneira. Mas eu deixo assim, com toda a experiência que eu tenho, e isso quantas vezes acontecia em sala de aula, quando eu estava, que a gente estava ali todo mundo junto e tinha meninos que estavam longe, só estava o corpo. Ainda É, acontece isso. A diferença é que ele não estando em sala de aula, ele não tem o professor, que é aquele que tem essa missão aí de acolher, né? esse E que agora ele preparo. também está precisando ser acolhido. Então, quando a gente fala Exato. em empatia, a gente tem que lembrar que não é só o meu filho, né? Que eu também preciso lembrar para o meu filho que atrás daquele computador existe um professor que passou quantas horas para poder preparar aquela aula que talvez ele não Exato. esteja valorizando. Então, muitos aspectos que hoje está se falando em falta de concentração, em falta de foco, isso já existe há muito tempo. E eu digo isso porque eu já trabalho há muito tempo como mentora de estudos e um dos Sim. principais elementos é esse. Eu não consigo me concentrar, eu não consigo estudar. Então, hoje, talvez tenha acontecido isso. Que bom, né? Que Às vezes, bom. no meio da crise, não precisaria, né, a gente ter diferentes crises para a gente aprender. Mas, já que ela veio, o que eu preciso aprender com isso? Então, você, mãe, a Exatamente. primeira coisa que você precisa saber não é vigiar, mas assim, existe diferentes faixas etárias. Então, se eu tenho um filho que precisa do meu apoio agora, eu vou precisar desse apoio. Ah, mas eu estou trabalhando, eu também estou nessa jornada grande, né? Parece que a gente está trabalhando muito mais. Mas se eu Sim. não parar um pouquinho ali, e não preciso fazer isso todo dia, eu preciso servir de exemplo enquanto mãe, não é? Eu Exatamente. sentei para trabalhar, meu filho pode sentar ali do lado. Se é adolescente, converse com ele. Por que ele não está querendo, o que ele não está compreendendo. Então, às vezes, eles querem só ser ouvidos. Nesse momento agora, que caminho eu devo seguir? Nem eles sabem, Exato. porque nós também não estamos sabendo. A gente está cumprindo dentro de um isolamento que a gente sabe que é necessário, que é essencial. E o que tem mais se falado? Prejuízo nós vamos ter, né? Na Exato. economia, na política, tudo vai ter. Agora, o principal é nós sairmos melhores do que nós entramos, consciente de que somos seres humanos factíveis a erros. O conteúdo que esse aluno não der conta de
apreender hoje, ele vai apreender mais lá na frente. Com certeza. Muitas vezes ele não está sabendo como estudar em casa sozinho, porque ele já não sabia e agora está... Isso é um ponto importante. As coisas estão vindo à tona agora e as mães estão com uma sensação que os filhos estão com essa dificuldade agora, mas eles não estão com essa dificuldade agora. Essa dificuldade já vem de muito tempo. Só que você não estava atenta e você não tinha percebido isso. E muitas vezes a professora ou o professor te colocava dessa maneira e você não entendia que estava tão grave isso. Só que agora ele está do seu lado, agora ele está dentro da sua casa. Então agora você não está só sabendo o que está acontecendo com ele, você está vendo as dificuldades que ele está tendo. Você está vendo o quanto que às vezes é estressante você passar no quarto dele ou passar na sala e ele está voando. E você sabendo que está na hora da aula. E ele está lá contando borboleta. Só que é preciso ensinar, é preciso trazer com ele. Você falou muito disso, né, da empatia, e eu coloco até uma palavra de criatividade que essa mãe precisa acessar dentro dela agora, para ajudar esse menino e essa menina a voltar de uma maneira mais efetiva. Porque ele não começou a voar agora, meu amor. Ele não começou a perder o foco agora. Ele não começou a perder a concentração agora. Ele já era assim na sala de aula. Ele já era dessa maneira lá. Agora ele tem um agravante, né? Porque agora ele tá sozinho, não tem ninguém. Então agora ela deu uma piorada. Como qualquer crise, tudo aquilo que a gente tem, ela dá uma elevada, uma piorada, porque a gente está diante de uma crise. É preciso observar, Ari, mas eu trabalho o dia inteiro. Eu tô home office, tá tudo bem, meu amor. Você trabalha o dia inteiro, mas você não consegue sair 2 minutos? 2 minutos. A sua casa tem o quê? 500 mil metros quadrados que você não consegue em 3 passos chegar onde seu filho está? Se sua casa é desse tamanho, que maravilhoso. Mas se não for, e eu acredito que não é a da maioria que está aqui, sai um pouquinho do seu home office, 5 minutinhos quando você dá uma pausa para fazer um xixi. Vai lá e dá uma olhada no horário de estudo do seu filho. E é E importante... não adianta ver ele voando e começar a dar porrada, né, Cida? Ficar brigando, Não. discutindo. É entender e falar assim, filho, o que foi? Tá? O que tá acontecendo? Tá tudo bem a aula? Ah, mãe, eu distraí. Quando acabar essa aula, senta e conversa com ele. Entende o porquê que ele tá dessa maneira. O que a Cida falou é muito importante. Eu falo com vocês aqui todos os dias. Os nossos adolescentes, eles querem ser ouvidos. 90% das reclamações que eu tenho deles é que meus pais não me escutam. Com você é diferente, Cida? Mesma Gente, coisa. E olha, só o que eles falam. É importante a gente ressaltar nessa tua fala aí, para que as mães não entendam mal, nós não estamos dizendo aqui que vocês precisam ser professores, né? Porque, na verdade, algumas coisas que a gente fala, alguém diz, mas agora eu tive que virar professora. Não, a gente está pedindo e dizendo, a gente está falando óbvio, né? Nós somos mães também, então, assim... A gente sabe quando a gente está sendo aquela mãe presente e quando, infelizmente, por algum motivo, nós também não recebemos receita, o manual, quando nossos filhos nasceram, a gente não recebeu um manual. Mas a gente vai conhecendo e a gente vai colocando isso em prática. E eu tenho falado muito nessa questão da empatia, porque eu tenho escutado muito dos alunos, por exemplo, um aluno que eu atendi ontem, olha como foi o quadro, o contrário. Esse aluno é aquele que, assim, ele agarrou com unhas e dentes essa oportunidade, que é o 3º ano para ele, que ele vai passar e já está definido. E quando eu fui fazer toda a programação com ele no início do ano, ele colocou que estudaria 37 horas por semana, fora a hora da escola. E eu falei para ele que, assim, vamos começar, vamos ver se está tudo bem. Não, eu quero porque quero. E na escola eu percebi que ele estava, alguns dias ele estava assim, mole, sabe? Como se ele estivesse cansado. Ele falou assim, é porque eu não tenho dormido direito. Quando eu atendi ele ontem, quando eu perguntei, ele falou assim, tá tudo ótimo, essa quarentena foi a melhor coisa. Eu falei, por quê? Porque eu continuo na escola, mas eu tô com tempo menor e agora eu tô conseguindo estudar as 37 horas e estou conseguindo dormir. Veja, aí eu falei assim para ele, contagie outros jovens. Você precisa contagiar outros jovens. Não, mas eu faço isso. É bom para a gente entender. A gente não está falando aqui que somos iguais. Os nossos filhos não são iguais. Então, assim, são visões completamente diferentes. São contextos diferentes. Às vezes, numa mesma sala, você encontra alunos com a mesma faixa etária, mas que
para começar, eles aprendem com canais completamente diferentes. Eu tenho um aluno que é Exatamente. sinestésico, eu tenho um que é auditivo, eu tenho um aluno que é digital, enfim. Então, assim, Visual. visual. E aí, como é a melhor maneira? E agora o professor está tendo que fazer o jogo de cintura para que ele consiga captar, pegar a atenção do aluno. Por isso que as aulas foram diminuídas, os horários, porque a gente Exato. sabe que não daria esse tempo Agora, todo. imagina um aluno sinestésico tendo uma aula online com 50 mil pessoas dentro da sala. Gente, é dificílimo para esse professor. Meu Deus, dentro da sala já era algo surreal para ele conseguir ter a atenção desse aluno. Imagina virtualmente. Então, é desafiador. O que a Cida falou é muito importante. A gente sabe que é desafiador. E todo mundo está passando por esse desafio. E o que a gente está chamando a atenção de vocês aqui para que vocês sintam que não é para vocês irem pelo lado pedagógico de lidar com o filho de vocês, é pelo lado amoroso, da mãe mesmo. É chamar o modo mãe para esse momento. Não é o modo professora. É um Porque o modo momento mais professora, humanizado, né? É um exato, momento é humano. humanizado. Não é o professor, porque o professor ele já vai ter o professor da escola, ele tem na internet milhares de vídeos no YouTube que ele pode acessar e pode ajudá-lo. Mas é a mãe, é a humana, é esse cuidado que ele precisa agora, é esse afeto, é esse ouvir, é esse entendimento. É ele poder dizer e falar assim, mãe, tá um saco essa aula. E fica um monte de gente lá na aula. E o chat não para de bombar e o pessoal só falando besteira. E aquilo tá sendo um porre. E ele poder falar para você. E não é para você xingar ele, extravasar, é escutar e falar, tá, filho, mas diante desse cenário, o que a gente pode fazer de diferente então? É Exatamente. diálogo, porque não tem como a gente dar uma receita de bolo para vocês e falar assim, age dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. A Cida acabou de falar, existem perfis de entendimento e de aprendizagem diferentes. A psicologia conhece 4, tem milhares, a psicologia trabalha com 4, o coach trabalha com 4, mas dentro desses 4 existem também milhares de maneiras diferentes de aprender. Vocês lembram semana passada que eu falei das linguagens do amor? E dentro da linguagem de amor ainda tinha o quê? Os dialetos. É a mesma coisa quando a gente fala de aprendizagem. Eles têm um canal principal de aprendizagem, mas dentro do contexto que a gente está vivendo, a gente está numa bomba relógio, né? A gente está vivendo dentro de um confinamento. E isso abala as nossas estruturas. E eles só são adolescentes, gente. Eles têm 13, 14, 15, 16, 17 anos. Eles não conhecem absolutamente nada da vida, eles só conhecem da vida aquilo que a gente já mostrou para eles. E um pouco que eles acompanham na internet, porque um fala o outro. Então está sendo muito diferente para eles também. E o que a gente pede para vocês aqui, quando a gente fala de adaptar os estudos online do seu filho, é que a gente sabe que está sendo desafiador. A gente sabe que está sendo. Mas traz o modo humano para esse lugar. Não é o modo professora que a gente está pedindo. A gente está pedindo o modo humano. Uma estratégia muito boa que eu tenho usado com os adolescentes que eu tenho atendido nesse momento agora de adaptação é, antes, por exemplo, no início do ano, quando a gente nem imaginava que isso iria acontecer, nós fizemos uma organização, um cronograma, em que ele colocou quantas horas ele ia estudar, ele dividiu, ele arrumou, beleza. Esse cronograma que ele fez lá no início do ano, mãe, ele não serve. É uma exceção. É uma exceção. Por isso que eu falei, contagie os outros. Parabenizei, falei, você vai brilhar e tudo. Mas foi a primeira coisa que eu pedi, contagie os outros. Porque é de adolescente para adolescente é mais fácil, né? Então, assim, eu sei que não é fácil e às vezes a gente fala que empatia, se colocar no lugar do outro, e a gente sabe que isso não acontece. Se a gente for ao pé Exato. da letra no dicionário, lá está dizendo, empatia é você tentar se colocar no lugar do outro, é você se colocar. Eu nunca vou sentir a dor que você está sentindo. Então, mãe, você não vai sentir o que teu filho está sentindo naquele momento que ele está estudando e que você olha para o rosto dele e fala, cara, ele não está entendendo nada, ele tá falando mal do professor, que aquele professor não sabe dar aula. Aproveita essa oportunidade e fala assim, filho, eu fico imaginando aqui, eu não daria conta de fazer essa aula que esse professor está dando agora. Exatamente. Entende? Mas assim, eu também te entendo, porque eu também acho que eu não conseguiria ficar muito tempo. Até porque esse assunto, aí o filho começa a perceber
que a mãe está preocupada com aquilo. Então, Exato. agora é momento de fazer micrometas. Faz com teu filho nesse final de semana, no feriado que está aí perto. Você faz micrometas. Pode fazer metas para a semana. E do lado das metas, você já pode colocar com ele o que você quer celebrar. Né? O que você quer celebrar se não chegar na próxima semana, no sábado? Claro que a gente agora não tem muitas possibilidades, mas a gente tem filme, a gente tem tantos sites que estão nos levando aí a museus. O que ele gostaria de fazer? É uma comida diferente, não é? Pode Exatamente. até começar Um jogo na família que quer propor. Exatamente. O esquema mental. Vamos escrever aqui, vamos colocar na porta da geladeira, no teu quarto, alguma coisa. Tudo que você quer saber fazer depois que a gente sair disso tudo. Aí eles vão começar, eu escutei isso dos alunos, eles sempre vão dizer coisas que a gente não tem ideia. Sabe o que eu escutei? Eu quero abraçar minha avó, eu quero correr descalça na praia, eu quero ir jogar bola com meu colega. Ninguém falou outras coisas tão difíceis. Então, assim, faz metas pequenas, seja teu filho menor, seja da educação infantil, não precisa você dizer essa linguagem, mas assim, filho, vamos sentar aqui, vamos colocar o que a gente tem que fazer da escola, o que eu posso ajudar. Aí você já está ajudando o teu filho, porque você está tentando imaginar o que é que ele está sentindo em meio a tudo aquilo ali, né? Então, assim, Exato. e às vezes, se você for tentar ensinar alguma coisa, mas eu não sei, o que a gente tem escutado muito dos pais, eu não sou professor, eu não sei, ele acaba ficando mais... Então, onde eu posso encontrar alternativas para isso? Em que lugares eu posso? Cadê as nossas pesquisas? Onde é que a gente vai buscar? A gente tem que buscar uma alternativa. E agora a gente não precisa se preocupar apenas com o resultado final, que seria aquela nota, como a Ariadne falou ainda há pouco, ela disse, aí a gente não sabia de nada que estava acontecendo. Que dia que a gente ia saber? Quando fosse receber o boletim, ou então se a escola, que hoje as escolas, graças a Deus, ela tem um contato muito grande com as mães e já vão sinalizando antes, não precisa esperar o final do processo. Mas experimenta, faz as micrometas. Depois, quando essas metas precisam ser feitas baseada na rotina que ele tem hoje. Então, se ele estuda de manhã, quantas horas que ele está tendo aulas online? É muito importante, talvez vocês não tenham noção do quanto é importante para o cérebro das pequenas paradas. Então, é melhor que teu filho estude 30 minutos focado e levante para tomar uma água. Esses alunos que são sinestésicos, eles precisam levantar. Eles têm que levantar. São alunos que toda hora falam assim, posso ir ao banheiro? Não está com vontade de ir ao banheiro, mas ele quer levantar. Ele quer se movimentar. Ele quer se movimentar. A mesma coisa teu filho aí. Talvez você olhe, meu Deus, você já está em pé de novo, né? Então, nós, as mães, na sua maioria, não são educadores, talvez não tenham essa formação, porque quando você tem essa formação, você já sabe, entende, né? Então, assim, quando eu falo de micrometas, é porque são metas pequenas. Quer um exemplo? Você pode estabelecer com seu filho que todo dia à tarde, quantas horas você acha que você dá conta de estudar com disposição? Se ele falar 30 minutos, você aplaude. Beleza, então a gente vai começar 30 minutos. Você vai fazer, é 30, 30, daqui a pouco ele vai para 40, ele vai aumentando e vai se transformando em disciplina. Agora, não adianta ele dizer que ele vai sentar e vai estudar 4, 5 horas, se a maioria do tempo ele está imerso nas distrações, no próprio celular, nas redes sociais. Então, quando ele começa a se apaixonar, eu digo se apaixonar assim, porque imagine, quando a gente faz uma lista de 10 coisas que a gente gostaria, e daquelas 10, mesmo que a gente não tenha conseguido 2, 3, o que você conseguiu, você fica realizado. Então, exatamente. Além de você achar que você é capaz, aquilo faz com que a tua meta te leve ainda mais. Você se sente mais motivado. E eu faço isso com os alunos e eles gostam. Eles gostam disso. Se desafiem. O que você quer mais? E principalmente se você, mãe, atrelar com a celebração. A celebração é importantíssima, né? É celebrar. Então, assim, por exemplo, ele pode estudar 30 minutos e aí ele pode dizer, mãe, nos 10 minutos eu posso entrar nas redes sociais? Pode, porque ele estudou 30.
E a celebração dele é aqueles 10 minutinhos que ele fica lá. Nesse momento, o cérebro dele está descansando para que aquele conteúdo ele possa ficar. O conteúdo não é só assim, não, gente. Entrou, aprendeu. Não, é por isso que a gente fala que não aprende. Porque existe um processo. As sinapses, elas precisam ser formadas para que aquele processo... É como um computador. Aquilo que vai ficar na memória de curto prazo, lá no teu computador, e aquilo que vai ficar lá, o teu HD, que você vai deixar lá guardado, lá por mais tempo, não é? Então, são essas coisas que a gente precisa entender. Então, você precisa saber... por exemplo, a gente estava falando ainda há pouco do tipo de aprendizado. Hoje na internet, se você colocar na internet, você tem testes que você pode fazer. E hoje, Ariadne, a gente tem agora, além do auditivo, sinestésico, além do visual e qual outro que eu falei? Digital. Nós temos o digital também, que é o que a maioria é. Diferente do dessa geração, né? Mas diferente do que a gente imagina, o digital não tem a ver muito com a questão da tecnologia. Mas o digital, ele tem a ver com o diálogo interno. Eu, por exemplo, sou digital. Então, eu também. Tudo que você fala, eu fico processando. Então eles são assim. Perceba se teu Fica filho se falando. Entende que o digital é aquele que conversa com ele mesmo. Com ele mesmo. Você vai fazendo as coisas, ele vai falando, tá, entendi. Então, agora eu vou ter que fazer tal coisa, fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele fica fazendo o caminho interno, falando para ele mesmo o que está acontecendo. Para quem tem interesse, procura na internet sistema representacional. Que aí é o teste que seu filho pode fazer e que você também. Tem sites que você faz e que já dá todo... O resultado. Além de dizer o tipo, ele ainda diz também como é que a gente deve agir. Quando o aluno é auditivo, como ele é sinestésico, né? Quando é visual. Sistema representacional, que você pode procurar na internet, né? Ou tipos como testes para saber qual canal de aprendizagem, você também encontra isso aí. É muito legal, é um dos primeiros testes que eu faço com os meus alunos no atendimento, para eu saber como é que eu vou encaminhar, né? Porque eu preciso fazer uma mentoria personalizada para ele. Então, eu preciso saber qual o canal de aprendizagem dele. Que tal? Eu também uso bastante, eu também gosto de usar, porque é importante até para eles saberem conversar com o professor a dificuldade que eles estão tendo. Eu tenho alguns clientes que quando eles descobrem que eles são sinestésicos, quando eles são visuais, eles conseguem falar, professor, eu não estou dando conta de aprender, porque como eu fico muito tempo sentado, aí começa a explicar. O outro que é auditivo fala, é muito barulho, o pessoal fica falando muito, e aí eu desfoco, eu não dou conta de aprender. E aí o professor também vai arrumando dentro da sala e arquitetando a melhor maneira para esse aluno poder se adaptar ao estudo. É muito bonito mesmo, eu gosto demais. A Estefânia colocou aqui pra gente. Até mesmo aqueles estudantes disciplinados que têm uma rotina diária de estudo estão confusos com essa nova adaptação. Realmente os pais e mães estão confusos por ensinar os seus filhos. Com certeza. É muita confusão porque é novo. A Adriana pôs assim, essas micrometas, ele que estabelece, essa micrometa você estabelece com ele. Vocês vão sentar, você pode até sugerir, mas tem que fazer sentido para ele. Porque se não fizer sentido para ele, ele não dá conta de fazer. Não adianta, não adianta. Porque não é algo de fora para dentro, é de dentro para fora. Então você pode trazer sugestões, você vai sentar com ele. E não é assim, eu não quero isso. Tá, você não quer, então como que você pode fazer? Ele tem que entender a importância dessa micrometa para a educação dele, para o momento que ele está vivendo. E aí você pergunta e ele vai te dizer. Ele fala, eu não dou conta de estudar 30 minutos, mãe. Eu dou conta de estudar 10. Tá bom. Então, você consegue estudar 10 de manhã, 10 de tarde, 10 de noite? Ou você consegue estudar 10 de manhã e 10 de tarde? E aí você vai colocando com ele. Você tem em mente aquilo que você acredita que seja bacana, mas é com ele essa discussão e tem que ser o que é melhor para ele. Gente, ele é um indivíduo. É ele que vai estar fazendo isso. Então, não adianta a gente enfiar a goela abaixo que ele não vai fazer e você vai ficar pé da vida porque ele não cumpriu e aí é mais um estímulo de briga. Aí é mais um motivo para brigar. Aí não adianta. Quais são os outros tipos além do sinestésico? Sinestésico, visual, auditivo e digital. São os 4 tipos. O sinestésico é aquele que precisa se movimentar, ele aprende tocando nas coisas. Sinestésico gosta muito de laboratório, porque ele toca nas coisas. Então ele adora aula de laboratório. Adora. Ele enlouquece aula de laboratório. Adora abraçar, beijar, ele adora.
O visual é a educação nossa brasileira, ela é preparada só para aluno visual. Visual. Só para visual. Porque vê escrito na lousa, é aquele menino que tudo que escreve na lousa ele absorve. Ele fala, E tá, ele, entendi. é, Papapá, e ele às vezes ele absorve. transcreve, ele tem que transcrever, É. ele tem que E ficar. aí ele transcreve e ele leva de boa. Porque como ele aprende olhando, ele leva de boa. O auditivo é aquele que aprende ouvindo. Eu lembro, eu sou digital e eu sou auditiva. Então, na faculdade, eu gravava as minhas falas. Ao invés de eu transcrever escrita, eu transcrevia falando. Então, eu ia estudando e eu ia falando, porque depois eu me ouvia, aquilo ficava confortável para mim. E Porque eu conseguia. O meu diálogo interno, ele funcionava comigo falando. é uma técnica que eu uso muito com eles também, que é a técnica de ser professor. Então, É, assim, quando ele vai ser professor, porque a gente sabe, né, que na pirâmide do aprendizado, 90% a gente aprende que é cientificamente comprovado que é quando eu ensino. Então, a técnica de exatamente. professor-aluno, ele se prepara para dar aula para alguém. E quando ele se prepara Exatamente. para dar aula, ele está estudando. Ele está fazendo aquele processo. Eu tinha uma professora na faculdade que eu nunca esqueci disso. Ela falava assim, gente, preparem colas para vocês. Aí no primeiro dia que ela falou, aí todo mundo ficou assim, alvoroçado e tudo. Mas como assim? Aí ela foi explicar. Na verdade, quando você está ali concentrado, fazendo, escrevendo, é como se você estivesse preparando. Só que aí ela foi, claro, é mudança de mentalidade. Eu não estou falando de uma cola que tu vai preparar para você utilizar, mas prepare Exato. pequenos textos, porque é assim que você vai conseguir. Então, quando eu vou fazer as micrometas com meu filho, o que eu posso ajudar? Filho, quais são as maiores dificuldades que você tem hoje? Que disciplinas são essas? Ah, eu tenho dificuldade nessa e tal. Aí ele vai colocando. Então, qual seria, assim, o teu grande desejo? Ah, eu queria, por exemplo, aprender matemática. Eu não suporto, eu odeio matemática, é o que a gente mais fala. Então, quando eu trabalho com os alunos, eu trabalho muito essa mudança de mentalidade, porque, assim, tudo que ele vai pensar, ele está sentindo e ele vai colocar para fora. Né? Então, assim, eu não Exatamente. sou capaz de fazer exercício de matemática. Se desafie, né? Eu sempre falo para ele, comecem pelo mais difícil. Às vezes a gente fala para começar pelo mais fácil. Por que pelo mais Não. difícil? Porque se você conseguir o mais difícil, você já diz, se eu conseguir esse, então eu vou O começar outro, a fazer, o outro vai ser fichinha. Então, assim, pode ser que a gente esteja falando muita coisa e não esteja, vocês não estejam, mas assim, primeiro calma, ama teu filho, se programa para sentar com ele no feriado agora. Vamos fazer, não precisa nem falar em micrometas, não vai dizer, mãe, onde a senhora viu isso? Filho, vamos escrever aqui, eu fiz uma técnica comigo, e você começa a se colocar na posição dele. Eu acho que eu estou um pouco desorganizada, então assim, uma mãe falou aí, até aqueles que estavam tirando notas boas, que estavam organizados, é claro, porque mudou o contexto, mudou, ele saiu. exato. Gente, olha, apesar de muitos alunos, vocês já devem ter ouvido demais, os filhos de vocês falarem a seguinte frase: mãe, eu não quero ir para a escola. Mãe, a escola é chata, não é? Mas é um Sim, ambiente onde não acontece tantas aprendizagens. Não existe outro ambiente que aconteça as aprendizagens que acontecem na escola. A gente está falando de aprendizagem para a vida. A gente está falando de exato. relações, relações com a mesma faixa etária, relações com faixa etária diferente, relação com situações que ele nunca pensou em passar. Então, senta com Exatamente. ele, faz isso. Escrever faz bem para a alma. Ele não quer fazer no papel, faz no computador, faz no celular, faz aonde quer que seja. Ele quer fazer só, depois você olha, mas assim, não critica. Se ele colocar 20 minutos para estudar, você diz, legal, filho, mas a gente vai colocar esses 20 minutos até quantos dias? Ah, mas você, olha, você já tem tanto, entende? É o ato de você conversar. Seja pai questionador, seja mãe que questiona, não que dá tudo pronto, porque eles estão Exato. numa geração que eles preferem que a resposta chegue e que tudo esteja prontinho. Uma outra aluna das que eu atendi ontem, ela falou assim, Cida, eu sei que eu estava falando das notas também do simulado e identificando as notas para ela, ela falou, tem duas disciplinas que eu odeio, que é física e química.
E como eu tô agora, não tô estudando direito, eu tô jogando tudo para debaixo do tapete. Aí eu falei, beleza, é uma opção tua. Você pode jogar. Agora, não esqueça que pode até ser que o Enem vá mudar de fato de data, que a gente ainda tá, foi colocado, mas ainda está passando por esse processo. E aí, quando você se deparar com pouco tempo, nós vamos já sair disso, como é que vai ser? Como é que você vai recuperar tudo isso? Eu falei assim, Exato. quem é a maior prejudicada? É a Cida, é sua mãe? Quem vai ser a maior prejudicada nessa situação toda? Ah, você, eu. Então, me dá uma opção do que você pode fazer hoje. Entende a diferença? Ao invés de eu dizer para ela que ela estava errada, eu comecei a fazer questionamentos. Aí eu falei para ela, quantas horas você acha que você pode estudar matemática? Ela olhou assim. Aí eu dei algumas opções. 2 horas. Aí fomos diminuindo. Até que ficou em 40 minutos. Falei, 40 minutos dá para você responder mais de 10 questões. Nossa, se você responder 10 questões, tá beleza. Hoje é 10, amanhã é 15 e assim vai. Então não adianta a gente enfiar goela abaixo, que ele tem que estudar 4 horas. Isso eles me falam muito. Os alunos falam, tia, minha mãe só fica satisfeita se ficar a tarde toda estudando. Então não esqueça, não é a quantidade, mas é a Sim. qualidade de estudo que ele dá, que ele E aprende. vamos, e vamos chamar a atenção dessa mãe no sentido, né, Cida? Quem que consegue ficar 4 horas dentro de casa fazendo algum estudo? Se coloca no lugar dele, novamente a palavra empatia. Se coloca no lugar desse jovem, que ele já está estudando num contexto diferenciado com a escola. E aí você quer que esse menino e essa menina fica mais 4 horas sentado estudando. E aí, gente, não, é humanamente impossível colocar um adolescente nesse período dessa maneira. Não dá, não é viável. O momento que a gente está estudando hoje, que a gente está vivendo hoje, não é viável. É lógico que tem alunos fora da curva, igual esse que a Cida trouxe de exemplo, e que eles estudam 4, 5 horas empolgados. É óbvio que tem, mas isso é um humano fora da curva. Isso não é uma regra. Ele é uma exceção. E dentro da exceção é lindo, maravilhoso, mas a gente precisa olhar as nossas regras em casa. Os bonitinhos que estão dentro de casa, eles fazem parte da regra. E a regra é, presta atenção, não cobra demais nesse momento, não é a hora. Agora não é a hora disso. E diálogo, ela é a palavra mais importante que a gente traz para vocês aqui, porque de verdade é. Até Tudo que a gente porque, falou, Ariadne, sem te interromper, mas até porque imagina. antes eles estavam indo para a escola e à tarde o computador era uma opção. Exatamente. Então, hoje ele está passando a manhã toda praticamente, né? Tem escolas que mantêm não o mesmo padrão, mas estão com um padrão de mais ou menos Sim, 4 horas, dando pequenos intervalos. E ele, à tarde, o computador não é mais novidade para ele. Videoaulas não são mais exatamente. novidades. As plataformas, né? As ferramentas, ele quer ficar um pouco longe, né? Então, Exato. o mais importante agora e que fique bem claro isso, em nenhum momento a gente está falando que a gente precisa ignorar os conteúdos, de forma alguma. Os professores Exato, estão fazendo ao máximo trazer esse aluno também com empatia e falar para ele que, e o tempo inteiro usando disso. É exato. empatia que a gente está falando, e o professor também precisa entender que ele também precisa se colocar, tentar se colocar no lugar desse aluno, né? Então, Exato. nós temos um aluno, como eu comecei, né? A gente tem um aluno ali no centro, ele tem do lado direito uma escola completamente diferente e ele tem agora, levou essa escola para dentro de casa. Então, ele tem uma escola e família. Então, como é que a Exato. escola e a família podem ser parceiras, né? Dele nesse momento. Então, assim, é Agora mais amar do que nunca. mesmo, é amar, é dizer que você é capaz, que nós estamos juntos, que a gente vai sair disso e que o conteúdo que não for agora, a gente não der conta de todo o conteúdo, a gente vai pensar em novas formas, a gente vai Exato. apreender de uma outra maneira. E eu tenho certeza que as salas de aulas, nesse novo formato que a gente tá vislumbrando aí, vai ser muito mais interação, mais emoção, porque eles Com saíram certeza. daquilo que não estava dando valor e que agora valorizar ainda mais.
Com né? Então certeza. vai Tanto os aprender todo alunos quanto os mundo. pais. É, Tanto os alunos quanto os pais. E para vocês que estão aqui e ficaram com a gente está acabando. 53 minutos e ainda nem parece, passou tão rápido, meu Deus, passou muito rápido. A Cida falou aqui do teste representacional. Para quem faz parte da minha lista, lá do meu grupo Mãe Sem Piração, e estiver lá, eu vou trazer o teste para que vocês consigam fazer com filhos de vocês e vocês consigam usar em vocês. Eu vou trazer lá para o grupo. Então, quem quer fazer o teste, entra no grupo, clica no link, tá lá na minha bio e vem fazer parte do grupo Mãe Sem Piração. Lá eu sempre trago para as mães os testes, vários conteúdos bacanas. E como a Cida trouxe esse assunto agora, ele é um assunto muito importante. Então, podem ficar tranquilas que eu vou levar para vocês esse teste para que vocês façam com os filhos de vocês. E vai ser demais. Eu vou adorar saber qual que vai ser o jeitinho de cada um. É uma delícia saber de tudo isso. E tudo que a gente falou aqui hoje sobre como se adaptar, eu fui anotando algumas palavras-chave que eu acho importante trazer para fechar a live para vocês entenderem. É interessante e importante saber, quando a gente fala de adaptação a esse mundo novo que a gente está entrando agora, que a empatia, a criatividade, a adaptabilidade, entender que a gente precisa fazer agora uma rotina, muitas vezes uma rotina semanal, às vezes uma rotina diária, porque nem semanal a gente dá conta. Entender das micrometas. E a micrometas é como uma das mães perguntaram aqui, não é você para eles, é uma construção conjunta. Você com eles e não você para eles. Isso é muito importante. E celebrar cada vez que ele conquistar e que ele cumprir essa meta. Ele não fez mais que obrigação. A gente tem que parar com este pensamento que os filhos não fazem mais que obrigação. Para com isso. Está na hora da gente começar a ensinar os nossos filhos que cada obstáculo, cada meta que ele conquista, que ele celebre, porque ele merece. O cérebro, quando você começa a celebrar das coisas que você faz, aquilo vai te dando estímulo, vai te dando são mais vontade de fazer cada vez marcantes. mais. É, Porque você quer mais daquela celebração, você quer mais daquele estímulo, você quer mais daquela sensação. Então, se você ainda é uma mãe que acredita e acha que seu filho não faz mais que a obrigação de ir para a escola, que ele não faz mais que a obrigação de tirar 9 e 10, a gente só pede para você uma coisa, para. Você não está ajudando ele dessa maneira. Celebrar faz parte da vida. Celebrar faz parte da nossa energia vital. Então, se ele programou uma meta e ele cumpriu, celebra. Se ele estudou, tirou uma nota bacana, celebra. Se ele estudou e não tirou uma nota bacana, dá os parabéns para ele e veja uma maneira diferente que ele pode trazer essa nota diferente para ele, para que ele possa melhorar. E use da sua empatia e do seu amor. O que o seu filho precisa hoje é do seu amor. Esse é um momento muito diferente. A humanidade nunca passou por o que ela está passando agora. Então, o que os nossos filhos precisam da gente hoje, mais do que nunca, é amor e empatia. E para as mães que fazem parte do meu grupo Mãe Sem Pressão, vocês vão receber lá o teste do sistema representacional. E se você quiser fazer parte, o link está na bio, você é muito bem-vinda. Clique e faz parte da gente. Cida, amor, eu queria estar aí para te encher de beijos, minha amiga, e te abraçar muito, porque é muita gratidão de você ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que sua vida está super corrida por conta da escola, por conta dos seus atendimentos, e você encaixou esse lugarzinho na sua agenda. Então, muita gratidão mesmo de você estar aqui com a gente, trazer todo esse seu conhecimento, toda essa sua amorosidade, que você já era como professora e agora como mentora, que você é um ser humano lindo. Então, minha amiga, só gratidão que eu tenho por ti e para todas essas mães lindas que estão aqui acompanhando a gente. e eu agradeço imensamente. E lá no meu Instagram, Ariadne, tem muitas técnicas que Muita eu coloco coisa. lá, muitas Sigam ferramentas, de ela. repente pode ajudar as mães, né? Vocês podem me seguir lá, que aí vocês vão pegando também. Tem testes, Sim, tem ferramentas para ajudar os filhos mesmo, né? sim. E aí Sigam ela que tem muita coisa boa. aí E vocês sexta-feira podem. eu vou estar lá. Sexta-feira eu vou estar com ela Sexta-feira lá. vai Lá no ser canal dela. vai, se Deus quiser, vai estar tudo certo, tá? Eu que Eu vou estar lá. agradeço, gratidão mesmo. E mães, estamos juntas. Somos Sim, mães também, viu? sim. E vai dar tudo certo. Nós vamos sair Vai bem melhores do passar. que nós entramos. Isso tudo Vai vai passar. acabar e um novo cenário vai se instalar e a gente vai ser, com certeza, pessoas muito melhores. Com Gratidão, certeza. viu? Pela Gratidão, minha amiga. oportunidade. Ah, gratidão a minha de você estar aqui. Mãe, é só amor que eles precisam.
Eu sei que tem hora que a gente fica desesperado, que a gente tem vontade de tacar eles na parede, fazer um picadinho. Mas não Mas faz isso, não. mas não faz, porque é só amor que eles precisam. Nesse momento é. A gente está numa linda oportunidade de estar pertinho deles e de entender a necessidade real da alma deles. E não estou dizendo que não vai dar bronca às vezes, que não vai dar um castigo, que não vai Sim, conversar, mas com amorosidade. Lembra dessa palavra que a gente falou tanto hoje? Empatia. Empatia. Tenha essa empatia pelos seus filhos. Eles estão fora do grupo deles, fora da escola. Ali era o único lugar que eles eram importantes, exclusivos, na trupe deles, e eles eram o máximo. Tiraram isso deles. Eles voltaram para um lugar que eles são os filhos, que eles são os menores, que eles são os que são comandados pelos adultos. E não tem ninguém da turma dele ali para ele poder, pelo menos, falar mal. Pelo menos para falar assim, verdade. eu não aguento esse povo. Então, entende que não está sendo fácil para eles. Não está sendo para a gente também, mas para eles também não está. E a gente, bem ou mal, a gente tem um preparo psicológico e um entendimento das nossas emoções muito mais profundos do que eles. E se a gente não se manter nessa base forte para poder ajudá-los, como que vai ser esse retorno? Então, empatia e muito amor por esses jovens dentro da sua casa. E vocês não estão sozinhas. Busquem ajuda se não estiver dando conta. Eu tô aqui, a Cida tá. Sigam a Cida. O conteúdo dela é maravilhoso. Então, ela é uma mentora, gente, incrível. Se estão tendo dificuldade com o filho de vocês, procurem ela, procurem ajuda. Mãe, você não está sabendo como lidar? Só me chamar no direct, eu te ajudo. Temos aqui duas profissionais que podem ajudar mães e filhos. Vocês não estão sozinhas. Vocês não Não precisam está. se sentir só. Tá bom, meus amores? 5 segundos. Um beijo, meus amores. Até Beijo. amanhã. Tchau.